Democracia sob cerco. Como a extrema-direita se reorganiza no Brasil. Série especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Começa agora o primeiro episódio dessa nova temporada. Nós com certeza temos uma onda fascista pós-crise de 2008. Aqui vamos conversar com ativistas e especialistas sobre o porquê, após 4 anos de governo Lula, chegamos a mais uma disputa eleitoral em que o país está dividido, com o bolsonarismo consolidado como força política, mesmo após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O bolsonarismo, ele não é um fenômeno passageiro. Queremos entender como esses setores estão organizados atualmente e quais são as afinidades que eles construíram com parcelas significativas da população. Porque o fascismo, ele é intrínseco ao capitalismo. O fascismo ele está sempre lá, né? Potencialmente. A produção deste especial nos dá muita satisfação aqui no Le Monde Diplomatique Brasil. O Guilhotina foi lançado em 2018, poucas semanas depois da eleição que levou à vitória da extrema-direita naquele ano. Para um podcast que se propõe a falar de política e a analisar as estruturas que definem a sociedade brasileira, acabou sendo inevitável que o foco principal dos nossos mais de 200 episódios fosse decifrar o que levou àquele resultado e, ao mesmo tempo, entender o que sustentava o governo Bolsonaro naquela época e sustenta ainda hoje o bolsonarismo. Assim, esta série de 8 episódios, que vai ao ar toda quinta-feira, é uma oportunidade para retomar esse tema, e justamente agora, no contexto atual. Nesta abertura do primeiro episódio, estamos aqui com o nosso parceiro na produção dessa temporada, que é o Jorge Pereira Filho, coordenador da Fundação Rosa Luxemburgo. Oi, Jorge, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem? É um prazer imenso estar com você hoje aqui. Prazer é todo nosso. Jorge, essa série do Guilhotina faz parte de um projeto maior da Fundação Rosa Luxemburgo. Conta melhor pra gente sobre do que se trata. Claro, então, de 13 a 17 de maio, a Fundação Rosa Luxemburgo organiza a conferência internacional A Saída pela Esquerda, Good Night Far Right. É a segunda edição desse evento, que reúne convidadas e convidados de mais de 30 países, 4 continentes, e representam partidos, movimentos sociais e organizações políticas. O objetivo desse encontro é justamente discutir estratégias de como enfrentar a extrema-direita hoje, compartilhar experiências de sucesso nesse desafio e, claro, propor ações conjuntas entre as forças de esquerda. A gente considera que é bastante necessário esse tipo de encontro justamente para se desafiar a pensar alternativas concretas para as várias crises que a gente está enfrentando hoje em dia. E a gente considera, Luiz, que essa conferência acontece num momento muito desafiador. Aqui no Brasil, mais uma vez, vamos ter eleições que colocarão nosso futuro à prova. Teremos uma nova disputa com a extrema-direita e agora fortalecida com a ameaça de intervenção internacional. Jorge, vai ter atividade para o público participar? Sim, com certeza. Se você está ouvindo esse episódio antes de 16 de maio, você pode se inscrever na atividade aberta quando a gente vai ter um debate na cidade de São Paulo sobre os resultados da conferência. Essa atividade vai ser promovida pela Fundação Rosa Luxemburgo, em parceria com a Fundação Lauro Campos Marielle Franco, do PSOL, a Fundação Perseu Abramo, do PT, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Além disso, os conteúdos da conferência vão ser divulgados em seguida nas redes sociais da Fundação Rosa Luxemburgo. E mesmo antes e durante a atividade, você já pode encontrar entrevistas com os e as participantes e análises que discutiremos em nosso encontro nas mesmas redes sociais da Fundação Rosa Luxemburgo. Boa! Todas essas informações estão na descrição deste episódio. Nessa toada, esta série vai falar sobre a história do fascismo e do neofascismo no Brasil, neocolonialismo, normalização da ultradireita e genocídio da população negra, além do papel da religião, a conjuntura da América Latina, o cenário internacional e as eleições deste ano. É muita coisa mesmo. A ideia é contribuir para a compreensão do fenômeno e construir ferramentas para combater o avanço da extrema-direita. Então vamos para a nossa primeira entrevista dessa série. Nesta estreia, estamos recebendo o professor Lincoln Seco. Olá, Lincoln, tudo bem? Tudo bom, Luiz? É um prazer estar aqui. O Lincoln é professor livre-docente de História Contemporânea na Universidade de São Paulo e autor de diversos livros, como História da União Soviética, História do PT e Caio Prado Júnior, O Sentido da Revolução. O Lincoln também é autor de artigos sobre o fascismo que vão fundamentar nossa conversa de hoje. Bom, Lincoln,
Antes da gente entrar na definição do que é fascismo, eu queria começar por uma pergunta que você já deve ter respondido bastante vezes, que é, o fascismo ele é uma categoria histórica ou é um conceito que pode ser utilizado para descrever movimentos que ocorreram, ocorrem e que ainda vão ocorrer em diferentes tempos e lugares? Olha, evidentemente, o fascismo ele é uma categoria histórica, mas isso não impede que nós possamos identificar uma diversidade de experiências fascistas, tanto no tempo quanto nos espaços. Evidentemente que o fascismo histórico do entre guerras, ele se expressou de formas totalmente diversas. O fascismo em Portugal era completamente diferente do fascismo no Japão. São experiências que dependem da história de cada país. Mas, enfim, eu acho que a pergunta que nos cabe fazer é muito mais como que o fascismo surge, como que ele aparece, né? Quer dizer, e como é que a gente identifica essa experiência. Lincoln, aí, nesse sentido, você afirma aí num dos capítulos do livro Fascismo Ontem e Hoje, que antes de qualquer coisa, o fascismo ele é uma técnica política e uma retórica, que para o fascismo a forma é mais importante do que o conteúdo. Você podia explicar aí essa formulação para gente? É que se a gente olha para aquele período da emergência histórica do fascismo, do entre-guerras, ele surge diante de uma crise colossal do sistema capitalista produzido pela Primeira Guerra Mundial, como uma técnica possível e, ao mesmo tempo, racional para manipular a irracionalidade das massas nesse momento de crise. E é essa que é a dificuldade de se entender o fascismo, porque ao mesmo tempo que ele se alimenta de conteúdos irracionais, ele é uma técnica, né? Ele corresponde a objetivos muito claros das classes capitalistas, ele está vinculado ao imperialismo, à era do capital monopolista, ou seja, o fascismo é um fenômeno da era do imperialismo, né? Ele não existe fascismo no século XVIII, não existe fascismo no século XIX, e ao mesmo tempo ele é um produto de uma circunstância histórica ímpar, que foi a Primeira Guerra Mundial. Eu diria que no momento em que as classes dominantes precisam sacrificar o seu domínio político diante de uma ameaça virtual ou real de uma revolução, elas recorrem às técnicas dos fascistas. Ou seja, para pegar uma formulação do Marx em outra circunstância, lá no livro 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que aliás foi usado pelos comunistas na década de 20 para entender o fascismo, a classe dominante sacrifica o seu poder político para salvar o seu poder econômico, e os fascistas serviram para isso. Lincoln, então você podia dar alguns exemplos aí do que seriam essas técnicas, essas políticas fascistas? Olha, o grande documento histórico que a gente pode sempre citar é o próprio Mein Kampf, a Minha Luta, né? O livro do Adolf Hitler. Porque é um emaranhado de absurdos, de teorias irracionais, de conspirações, mas aquilo é alinhavado de tal forma que foi capaz de mobilizar os sentimentos de pessoas que estavam completamente perdidas na década de 20 na Alemanha. Porque uma das bases do fascismo foram as classes médias, e até também em alguns outros países, que não a Alemanha, camponeses, empobrecidos em função da Primeira Guerra Mundial. Essas camadas médias, elas estavam numa situação de desespero social e traduziram o seu ódio e o seu ressentimento para cima, contra o grande capital, daí o discurso nazista contra os grandes capitalistas, judeus, né, na formulação deles, e ao mesmo tempo contra os trabalhadores, contra o proletariado, especialmente os trabalhadores sindicalizados, porque os trabalhadores sindicalizados eles tinham organizações sindicais e políticas para proteger os seus ganhos, por exemplo, numa situação de inflação. As camadas médias não. São camadas médias ou mal empregadas no serviço público, ou rentistas, ou pequenos comerciantes. E eu costumo dizer que uma classe que se sente em trânsito, isso é a classe média, a definição dela é isso, é uma classe que se sente em trânsito. Ela tem medo de cair e ela anseia por subir. E uma classe em trânsito é uma classe também em transe, em momentos de crise. Então, essas técnicas nazistas serviram muito bem para captar esse ressentimento das camadas médias. Um exemplo, Hitler fazia discurso de manhã para os locadores de imóveis e à tarde para os locatários. Ele falava duas coisas diferentes no mesmo dia. E os dois grupos acreditavam, né? Porque queriam acreditar, que estavam numa situação de transe, como eu disse, né?
um transe que nasce da crise econômica. Sim. Lincoln, como você disse, o fascismo ele não seria possível antes do período entre guerras, né, e da época do imperialismo e do capitalismo monopolista. Mas é possível fazer um paralelo? Sei que vocês da história não gostam disso, né? Mas entre esse período e agora, tipo, existem similaridades que ajudam a explicar essa... Até uma pergunta anterior que eu acabei não fazendo ainda, que é se há uma ascensão do fascismo atualmente, né? E aí, se esses dois períodos eles podem ser comparados, assim. Olha, eles podem ser comparados, né? Isso remete àquela questão anterior que você fez sobre se a gente pode usar uma categoria histórica empregada lá nos anos 20, nos anos 30, para caracterizar o fenômeno da extrema-direita atual. Começando aqui pela atualidade, eu diria o seguinte, Luiz, tem focinho de porco, orelha de porco, tem rabo de porco, eu acho que é um porco, né? Mas eu sei que muitos cientistas sociais e jornalistas, analistas, diante do fenômeno, têm medo de chamar o fenômeno pelo nome. A gente viu no caso do Brasil que a ascensão do bolsonarismo ela reproduziu muitos dos mesmos impasses políticos da década de 20. No início, não, o bolsonarismo é só um fenômeno da extrema-direita, mas é uma moda passageira, não vai ganhar as eleições. Bom, aí ganha as eleições, ele vai se moderar, porque todo mundo que chega ao poder precisa governar com a máquina administrativa que tem seus tempos, suas lentidões, existe oposição no Congresso, tem que fazer acordo com governadores. E a gente viu que não, que a retórica nunca deixou de ser uma retórica ultra-radical de direita, e o resultado disso foi uma gestão da pandemia que matou centenas de milhares de pessoas. E já está comprovado que isso foi resultado direto de uma política deliberada daquele governo. Então, como é que a gente pode dizer que não há mais a possibilidade do fascismo no século XXI? É claro que, ao mesmo tempo, a situação histórica é diferente. Então, você tem continuidades e descontinuidades. Ora, o capitalismo monopolista está hoje aqui mais do que nunca, o imperialismo também. Aliás, imperialismo é uma palavra que eu me lembro da década de 90, quando eu era estudante, que os meus colegas e professores também diziam, pare de falar dessas velharias, imperialismo, o que é isso? E agora a gente vê o imperialismo clássico, né? Na Venezuela, no Irã, na Palestina. Como é que não há um imperialismo clássico plenamente vigente? Agora, voltando então para o fascismo histórico clássico, ele, em primeiro lugar, foi viabilizado pela existência do sistema imperialista. Por quê? Bom, em primeiro lugar, eu recorro a Rosa Luxemburgo porque eu acho que ela foi a primeira que conseguiu vincular o imperialismo a uma dinâmica interna da própria lógica de reprodução ampliada do capital. Ou seja, no livro dela, A Acumulação do Capital, ela busca mostrar que o imperialismo não é só uma política, né? O imperialismo não é uma maquinação, um encontro de grandes capitalistas com governos para implementar uma política imperialista. Ele é uma necessidade do sistema capitalista. O modo de produção capitalista ele gera mais valor do que ele pode realizar. Isso mais tarde foi apropriado indebitamente pelos keynesianos como problema da insuficiência de demanda, né, do sistema capitalista, e que ela chamou de problema da realização da mais-valia. E ela já mostrava que o imperialismo era também, ao mesmo tempo, uma válvula de escape para um problema econômico, que é esse da insuficiência de demanda, porque o Estado, com os gastos militaristas, ele se torna uma espécie de solução provisória para esse problema da realização da mais-valia. Porque o Estado, junto com os grandes monopólios, o que se utiliza da violência militar, da pressão política, pressão administrativa, econômica sobre as periferias, ele cria demanda para grandes grupos monopolistas que produzem armas. Então ela já mostrava que o armamentismo e o gasto do Estado era uma solução provisória. Só que ela nunca quis resolver o problema do capitalismo, era uma revolucionária, ela acreditava no que? O capitalismo tende ao colapso ou à revolução. Né? Isso não é teoria para fazer política anticíclica. Agora, ela morreu nos primórdios do fascismo, né? Foi, aliás, assassinada por elementos que já eram uma proto-milícia nazista, dos Freikorps, né? Os corpos francos, livres, de ex-mobilizados de guerra da Alemanha. Então, ela não viu a emergência do fenômeno. Na Internacional Comunista, na década de 20, quando eles tiveram que lidar com esse fenômeno, eles
passaram a estudar qual que era o vínculo dos interesses do grande capital monopolista e das mega empresas, das empresas gigantes, com os estados nacionais e com a política expansionista. Bom, aqui eu queria fazer, em primeiro lugar, um parêntese. Os historiadores liberais, que são 99% dos historiadores, eles vão dizer que essa é uma ligação mecânica do marxismo vulgar. A gente sempre ouve falar muito de marxismo vulgar, mas eu acho que existe muito mais crítica vulgar do marxismo do que marxismo vulgar, né? Então, essa é a crítica vulgar do marxismo. Porque na Internacional Comunista, com todos os erros que eles cometeram, aqueles teóricos e líderes políticos, eles não eram idiotas. Quer dizer, o fato deles fazerem uma palavra de ordem não significa que eles acreditassem que a palavra de ordem substituísse a teoria. É óbvio que o capital monopolista não engendra o fascismo, mas é na era do capital monopolista que o fascismo eclode. O que é o capitalismo monopolista? É a fase do capitalismo caracterizada por empresas gigantes que podem, embora não possam planejar a economia, evitar as crises de mercado, eles podem combinar preços, podem estabelecer preços administrados, que no fundo são preços políticos. Eles podem violar a concorrência, eles podem vender por um preço acima do valor, porque isso compensa o investimento pesado que essas firmas gigantes têm que fazer, né, para poder produzir os seus produtos em grande escala. Eles estão imbricados com o Estado, porque eles têm que aumentar a sua escala e o seu raio de ação no exterior. Então é inevitável o imbricamento do grande capital monopolista com o Estado. Mas aí alguém vai dizer, os Estados Unidos são um grande exemplo de capital monopolista e não desenvolveram fascismo nenhum naquela época, né? Hoje a gente pode rediscutir isso. Mas é óbvio, os Estados Unidos não precisaram. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial com uma economia muito mais vibrante do que entraram. O Paul Suisse, né, o grande economista marxista, no seu livro Teoria do Desenvolvimento Capitalista, ele diz que a Primeira Guerra Mundial ela gera as pré-condições do fascismo na medida em que ela arrasa as economias. Ele cita, aliás, dois países, né? Ele cita a Rússia e a Alemanha, mas eu acrescentaria a França também. Esses três países são arrasados do ponto de vista econômico. A Rússia tem as relações de produção capitalistas destruídas e entra no lugar daquele sistema um sistema socialista. Então a Rússia não desenvolveu o fascismo. A economia foi arrasada, mas as relações de produção capitalistas foram destruídas. No caso da França, a economia foi arrasada, mas ela não teve uma revolução às portas de Paris. Já no caso da Alemanha, a economia foi arrasada e as relações de produção foram abaladas, as relações capitalistas, e isso gerou o pânico das classes dominantes. E os Estados Unidos, eles não tiveram nenhuma economia arrasada e as relações de produção capitalistas ficaram intactas. Eles só lucraram com a guerra, inclusive depois da guerra. Então é óbvio que os Estados Unidos não precisavam do fascismo como uma técnica para os interesses do grande capital monopolista dos Estados Unidos. Mas a gente pega o caso da Alemanha e da Itália, são dois países que, arrasados pela guerra, têm um imperialismo frustrado. A Itália é até um pouco mais cômico, eu diria cômico em parte também, porque eles cometeram crimes hediondos na África, mas cômico no sentido de que é um Estado com pretensões muito acima do que esse Estado podia fazer. O Lenin chamava a Itália de imperialismo esfarrapado, era uma expressão dele. Mas a Alemanha era uma grande economia industrial que chegou tarde na luta pela repartição de colônias. Então, ela desenvolve uma relação muito forte entre os seus grandes capitalistas, o grande capital monopolista, e o Estado, e escolhe o fascismo. Se alguém tem dúvidas disso, eu indico um livro chamado A Ordem do Dia, do Henrique Vuillard, que foi publicado no Brasil, em que ele narra o jantar em que o Adolf Hitler se encontra com os 24 magnatas da indústria alemã. Estão lá o Krupp, Siemens, o Hans von Löwenstein, Zu Löwenstein, os grandes nomes da economia alemã, além do Hjalmar Schacht, que foi depois o mago do investimento, da recuperação de investimento na economia alemã. Então, não há dúvidas sobre essa relação. Agora, ninguém nunca disse que capitalismo monopolista gera fascismo. O que gera o fascismo, o que permite, em última instância, o fascismo, é a história. Só a história pode explicar isso.
Lincoln, eu vou me segurar a perguntar sobre se os Estados Unidos estão precisando agora do fascismo, porque para te fazer uma pergunta aí, para a gente ainda ficar nessa época, que eu queria te perguntar sobre como é que esse fascismo desse período ele se expressou no Brasil ou nos países periféricos, né? Quais as características e as diferenças, né, disso para esses países do centro do capitalismo? É uma excelente questão, porque o fato de que o bolsonarismo é uma modalidade de fascismo, ou de neofascismo, se quiserem, não significa que o Brasil é uma potência imperialista que visa expandir a sua indústria no seu entorno sul-americano. Basta a gente olhar para a década de 30 e verificar que o Brasil teve um dos maiores movimentos fascistas fora da Europa, que foi um movimento integralista, que tinha centenas e milhares de adeptos organizados, o que para a década de 30 era muito. As duas grandes forças de massas no Brasil na década de 30 são a Aliança Nacional Libertadora, da qual faziam parte os antifascistas, comunistas, pessoas que gostavam do Luiz Carlos Prestes, e era uma organização de massas, e a Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, pelo Miguel Reale, e que teve muitos intelectuais que depois tentaram apagar o seu nome, né, da presença ali na Ação Integralista. E aí surge a questão, como que pode ter um movimento fascista de massas num país periférico? E não é só o Brasil, isso aconteceu na Bolívia também, aconteceu em outros países. Acontece que o fascismo ele pode ser também funcional para uma classe dominante agrária, como era o caso da classe dominante brasileira, e é hoje, de novo, ou talvez nunca tenha deixado de ser, né? Mas o fascismo pode ser uma técnica para uma classe dominante periférica reafirmar o seu poder contra a classe trabalhadora que ela vê como uma classe trabalhadora que está em ascensão. Porque se a gente volta os olhos para a Alemanha e para a Itália, o fascismo nesses países, ele cumpriu o papel de, no caso da Alemanha, gerar pleno emprego, mas ao mesmo tempo deprimir os salários. Porque não podia fazer greve, não tinha liberdade sindical, não tinha oposição política. Então, o fascismo é funcional também para a relação das classes dominantes com a sua classe trabalhadora internamente aos países. Então, você pode ter um fascismo dependente. Por que não? Não é um problema. Não é uma contradição. Porque nós estamos na era dos fascismos. Então, década de 20 e 30, em geral, os governos estão caminhando para soluções fascistas. Então, haverá fascismo predominante, fascismo intermediário e fascismo periférico. Eu vou voltar agora naquela pergunta que eu queria ter feito já sobre hoje em dia, né? Sobre se você enxerga uma onda fascista atualmente e aí quais são os motivos, né? Se os Estados Unidos agora, com a ascensão da China, estão talvez precisando recorrer a esse expediente, como é que você está enxergando essa onda atual? Nós com certeza temos uma onda fascista pós-crise de 2008. Se a gente quiser fazer um cotejo com o fascismo histórico lá do Entreguerras, há semelhança, sim. Acho que a principal delas é a crise, e o efeito da crise, especialmente no caso do nosso país, mas também dos Estados Unidos, sobre as camadas médias. É muito complicado usar o termo classes médias ou camadas médias, porque aí entra numa discussão infinita sobre como defini-las. Em geral, a definição que se usa é por renda, mas também tem elementos de status, elementos simbólicos, né? Então, a classe média se sente ameaçada diante de pessoas mais pobres que ascendem no mercado, ou de estrangeiros, dependendo do país, né? Então, nos Estados Unidos, é óbvio que a gente está assistindo a isso. Existe lá setores tanto da classe operária quanto das camadas médias que se sentem ameaçados pela crise. Então, assim como na década de 20, eles traduzem esse medo e ressentimento em soluções irracionais. E aí eu volto àquela definição de técnica racional de manipulação do que há de irracional nas massas em transe num momento de crise. Porque o presidente dos Estados Unidos, ele é exatamente um profissional da manipulação. A profissão dele é essa. Ele é um profissional da manipulação, tanto como vendedor, como apresentador de programa de televisão. Ele é exatamente isso. Então, ele tem o traje para o papel de liderança fascista. Só que agora, no momento atual, eu não acredito que a gente ainda tenha regimes fascistas instituídos. Na sua questão lá atrás, havia, acho que de maneira subreptícia, uma pergunta sobre conceito.
Quer dizer, como se define? A gente tem que perceber que a abordagem do fascismo tem que ser uma abordagem histórica e processual. O que significa isso? Eu preciso entender não o que é o fascismo a prioristicamente para depois encontrar fascismos reais. Eu preciso, na verdade, entender como é o fascismo, como ele acontece. Como ele acontece hoje. Ele acontece hoje de forma diferente do que acontecia na década de 20. O fascismo é um processo que pode ter fases que podem ser cumpridas ou não. Então, a gente olha lá para a década de 20, o fascismo clássico italiano, ele surge primeiro como um conjunto de ideias bizarras, com manifestações de pequenos grupos, depois a formação das milícias, os fasci de combattimenti, depois a formação do partido, depois a chegada ao governo, depois até se tornar um regime. No caso da Itália, só em 1926, quando o regime se fecha mesmo. O que nós estamos vivendo agora é muito parecido com essa fase italiana. Acho que a gente deveria olhar com mais calma para aquele período, a década de 20 da Itália. Porque da marcha sobre Roma até o ano de 26, quando Antônio Gramsci é preso, nós temos um governo fascista, mas não um regime fascista. Tem oposição, tem eleição, claro que tem muita violência, ameaça, manipulação. O que a gente vive hoje é muito semelhante. Alguns países como a Hungria, como a Polônia, acho que os Estados Unidos atualmente, o Brasil em compasso de espera, porque a gente não sabe se a vitória do PT foi só um interregno ou não, né? A gente está vivendo esse processo de fascistização, mas não temos ainda um regime fascista instituído. Não quer dizer que a gente terá, né? Pode ter ou não, isso depende da luta política, depende de uma série de fatores históricos. Acho que esse é um ensinamento que a gente tira do cotejo, da comparação dos dois momentos. É um processo, né? O fascismo acontece. E aí a grande pergunta que o Palmiro Togliatti, que foi líder do Partido Comunista Italiano e publicou os cadernos do cárcere do Antônio Gramsci, disse, né? Ele disse, olha, quem lê as páginas do Antônio Gramsci, que foi um grande observador e combatente contra o fascismo na década de 20, há que perceber que todas as páginas dos cadernos do Gramsci são orientadas por uma grande questão. Como isso pode acontecer? Como isso pode cessar? São duas questões interligadas. A gente tem que entender como que isso aconteceu e como a gente pode parar essa coisa. Porque essa coisa continua. Ela não cessou. Sim. Era isso que eu ia te perguntar, Lincoln. Como que a gente chegou aí no fascismo brasileiro, né, no bolsonarismo? Você falou aí que o que faz o fascismo é a história. E aí eu queria te perguntar isso para você, se você pudesse explicar, fazer um histórico mesmo, né, de como a gente chegou nesse momento, né, hoje. Tipo, eu entendo já alguns paralelos aí do que você foi falando, tipo, de quando a burguesia brasileira tentou uma mudança de regime, né, uma mudança de governo de forma não democrática, né, em 2016. Eu acho que várias análises começam por aí, né? Eu não sei se... Ou um pouco antes, mas, enfim, vou deixar a pergunta você que vai dar essa. Não, é uma resposta difícil, mas eu acho que já tinha elementos de uma outra questão que você fez lá sobre os anos 30, porque o Brasil tem um fenômeno fascista de longa duração. Porque o fascismo, ele é intrínseco ao capitalismo. O fascismo está sempre lá, né, potencialmente. Então, a gente teve, não é à toa, um movimento de massas na década de 30, mas que depois se torna um partido na década de 50. Partido da Representação Popular chegou a ter 8% nas eleições presidenciais em que o Juscelino Kubitschek venceu, né? Depois a gente teve uma ditadura militar em que vários elementos importantes da máquina militar vieram do integralismo. O integralismo tinha muitos oficiais militares da década de 30. Nós tivemos na década de 80 e 90, com o processo de, digamos assim, redemocratização, vários candidatos fascistas, alguns folclóricos. No começo é sempre folclórico, a gente ri, a gente não leva a sério. O candidato Enéas, ele deixou para trás figuras históricas numa eleição, Orestes Quercia, governador de São Paulo, e Leonel Brizola. E o discurso do Enéas Carneiro era uma brincadeira para as pessoas, mas era um discurso protofascista. O Bolsonaro foi a mesma coisa, a gente acompanha a ascensão dele, ele era um sujeito de discurso radical corporativista, um discurso totalmente fascista, isso, na década de 90. Ele chegou a ser punido, vigiado, porque defendia sempre o aumento de soldo para os militares. Ele buscava alianças até com a esquerda, como um fascista, que não vê diferença, é um oportunismo absoluto. Depois ele muda o discurso dele no início dos anos 2000, ele começa a questionar os indígenas, porque os indígenas têm que ser integrados na nação brasileira, não pode ter terras, etc.
aí depois ele muda o discurso para a questão da homossexualidade, o antipetismo depois acaba aglutinando tudo isso, né? Então a gente tem uma trajetória de longa duração de manifestações fascistas, mas no nosso caso, um veículo fundamental é a aliança entre os militares, os oficiais superiores das Forças Armadas, o partido fardado, como dizia um velho cientista político da USP, Oliveiros Ferreira, com instituições privadas de hegemonia, muitas delas financiadas pelos Estados Unidos. Isso não é teoria da conspiração, isso é... Porque uma coisa é a teoria da conspiração, outra coisa é dizer que conspiração não existe. Conspiração existe, né? Tem financiamento, tem tudo isso. Então, os militares, e tem muita gente hoje estudando isso, brasileiros, eles o tempo inteiro estão participando de cursos, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ouvindo essas teorias conspiratórias anticomunistas. Então, isso desagou numa crise que foi total de 2013 a 2016, que permitiu a emergência do bolsonarismo como fenômeno de massas. Então, em primeiro lugar, nós temos uma história mesmo, né? O fascismo está sempre lá, especialmente nas Forças Armadas. Muita gente acreditou que com a redemocratização e a nova república, a questão militar não existia mais. Ela nunca deixou de existir. Acho que isso responde uma parte da pergunta, né? Eu sei que, enfim, é muito mais. Porque acho que também tem uma crise da esquerda, tem... enfim, a gente teve uma situação também no Brasil, isso é semelhante lá à década de 20, de camadas médias que não se sentiram favorecidas pelas políticas do Partido dos Trabalhadores e que se sentiram ameaçadas pela subida de renda dos muito pobres e, ao mesmo tempo, olharam para cima e viram os muito ricos intocados. É o script clássico. Elas traduziram de novo um ressentimento, aí no caso era contra o PT, e o PT significa tudo aquilo que incomoda a vida da pessoa, toda a frustração pode ser sexual, pode ser política, social, profissional, tudo é o PT, né? Assim como tudo era o comunismo na década de 20. E aí isso vai sendo manipulado, né? Como é que você fala? Uma técnica racional de manipulação do que há de racional, né? E aí eu queria te perguntar isso, Nico, você explicar um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre essa questão dos discursos, né? De como isso que você falou do Hitler, né? Dele fazer o discurso para os locatários de manhã e à noite para os proprietários dos imóveis. E uma coisa que a gente viu muito, né? Aqui no Brasil com o Bolsonaro também, né? A nossa grande dificuldade é como abordar o fascista, por exemplo, num debate. Porque na medida em que os fascistas participam do processo eleitoral, pelo menos nessa fase de fascistização, como é que você debate com um fascista? É uma pergunta que todo mundo se fez, por exemplo, na eleição de 2018, porque como aquilo é um aglomerado de irracionalidades, você afirma A, ele afirma B, aí você disse que ele afirmou B, ele disse que não afirmou B, ele afirmou A, né? Como é que você aborda isso? Em primeiro lugar, eu acho que não se debate com o fascista, né? Acho que é a primeira coisa. Mas eu acho que esse discurso irracional, além de ser funcional para uma época de crise, ele foi perfeitamente adequado para os interesses dos grandes capitalistas no momento de crise ali na década de 20. Eu queria explicar isso só um pouquinho melhor, porque tem um dos grandes teóricos marxistas que analisou o fascismo naquele momento, foi o Otto Bauer, que foi um austro-marxista, né, um líder socialista austríaco. E ele disse basicamente o seguinte: olha, o fascismo na Áustria, na Alemanha, como a gente está vendo, ele é produto, em primeiro lugar, do fato de que os grandes capitalistas desertaram dos seus partidos liberais e conservadores. E aos poucos foram adotando os fascistas. Também o fascismo forma a sua milícia lá na década de 20 com os desmobilizados de guerra, porque muitos desmobilizados de guerra, especialmente de tropas de elite, ou que ficaram 4 anos nas trincheiras, em condições de violência nunca antes vistas, acostumados com a morte diária e com a crueldade máxima, essas pessoas voltaram com o culto da violência e considerando a vida um valor secundário, especialmente a vida do outro.
Elas estão totalmente predispostas para a violência fascista. Bom, e esses desmobilizados de guerra, eles se tornam uma base social para a substituição de qualquer discurso racional pela violência demonstrativa do fascismo. Então, como eu disse, os grandes capitalistas já não confiam mais nos liberais conservadores porque eles não podem operar nas ruas como os fascistas. O fascismo ele opera numa zona cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade, é uma coisa que o Antônio Gramsci já tinha notado. Porque um fascista pode, ao mesmo tempo, participar de um partido político, disputar eleições e sair nas ruas batendo em sindicalistas, porque o aparelho policial vai fazer vistas grossas, se ele for preso vai ser solto, se for julgado não vai ser condenado e assim por diante. Então, essa ralé fascista que provém da Primeira Guerra Mundial, ela tem um misto de sentimentos contraditórios, porque você imagina, se você ficou 4 anos na trincheira, você não volta para ser servente de pedreiro. Resumindo muito, é isso. Você se acha uma pessoa muito especial e que merece todo o apoio e aplauso da nação que você supostamente defendeu em combate. Muitas dessas pessoas voltaram com traumas psicológicos, mutiladas. Isso foi a base da milícia fascista. Isso favorecia uma certa violência ornamental que é tanto da prática fascista quanto do discurso. O discurso fascista ele é sempre violento. Ele é um culto o tempo todo da violência. Essa violência, na prática, ela não é uma violência tão efetiva capaz de derrubar a ordem existente. Porque, aliás, o fascismo não visa derrubar ordem nenhuma. Como disse o João Bernardo, né, o fascismo é uma revolta da ordem. Ou seja, é um regime, um movimento reacionário com uma forma revolucionária que é copiada dos socialistas e dos comunistas. Também o fascismo não emerge porque tem uma ameaça de uma revolução. A revolução na Europa estava derrotada quando o fascismo chega ao poder. E o fascismo não chega ao poder por golpe de Estado. O fascismo chega ao poder por cumplicidade dos aparelhos repressivos policiais, das forças armadas, dos políticos liberais, conservadores e das instituições políticas. O fascismo chega ao poder, como no caso do Mussolini, convidado pelo rei para ser o presidente do Conselho de Ministros. Hitler chega ao poder ganhando eleições e fazendo alianças com conservadores e recebendo dinheiro dos grandes magnatas para fazer campanha eleitoral. Portanto, essa manipulação irracional, ela se torna a única saída para a defesa da ordem. Parece contraditório, mas eu acho que a gente pode perceber isso em vários casos da Alemanha nazista e da Itália na década de 20. Por exemplo, o Mussolini, ele apanhou o problema nacional italiano, que é o da unificação italiana, porque todas as forças políticas italianas falavam que a Itália precisava se tornar uma nação. Era um agregado de territórios desconjuntado, né? Uma nação recente. A gente esquece, aliás, que a Alemanha tinha poucos anos de existência quando o fascismo chegou ao poder comparativamente a outras nações europeias. É um país de 1870, 71. Então, no caso da Itália, o discurso nacional é apanhado pelo fascismo e distorcido de forma irracional. De que forma? O Mussolini dizia que a Itália é uma nação proletária. Portanto, veja o que ele faz. Os socialistas falavam, olha, a Itália é uma nação que tem classes, tem proletariado, tem burguesia. Eles diziam, não, a Itália é uma nação em si proletária. O burguês é um proletário. E ela precisa voltar a ser um império romano e se expandir para ter o seu lugar no mundo. O Hitler fazia também essas bizarrices. No caso dele, a obsessão é muito mais racial, racista, né? Portanto, o fascismo, o tempo inteiro, ele se apropria do discurso do adversário, ele distorce o discurso do adversário e copia as formas do adversário. Podia dar um exemplo atual. MBL, que agora se supostamente moderou, parece que é mais liberal agora, mas eu não acredito muito. MBL foi uma cópia de MPL, Movimento Passe Livre, que originalmente era um movimento de esquerda, autonomista, libertário, etc., lá em junho de 2013. Isso aconteceu também na década de 20 e de 30. Eu acho que a gente poderia compreender essa irracionalidade do fascismo como uma exacerbação da irracionalidade do próprio capitalismo, sempre no momento de crise aguda. Porque o capitalismo, Luiz, é um sistema irracional, a gente esquece disso.
Quando você estava perguntando qual que é o risco dos Estados Unidos agora se tornar um regime fascista, é muito pior que na década de 20 e 30, porque na década de 20 e 30 a Alemanha nazista iniciou uma guerra mundial, mas ela não tinha armas nucleares. E ela foi contida pelo Exército Vermelho e pelos aliados, enfim, e foi derrotada. Os Estados Unidos são uma potência nuclear. O fato de nós termos armas nucleares, aliás, é o máximo exemplo da irracionalidade do sistema capitalista, porque é o uso, de novo, da ciência e da técnica racional para o objetivo irracional. Quer dizer, todo o conhecimento da física teórica da primeira metade do século XX conduziu a bomba. Completamente irracional, mas as pessoas estudam, são inteligentes, desenvolveram conceitos e fórmulas e etc., mas para produzir a bomba. E se um cientista da época dissesse, não, eu não tenho culpa disso, só faço cálculos aqui, discussões teóricas, os políticos é que mandam fazer a bomba. Mas isso também é o máximo da alienação. Como é que você produz ciência para outro usar para destruir a humanidade como um todo? Então, o sistema capitalista, ele é irracional, seja do ponto de vista da ciência que ele produz, do ponto de vista do seu próprio funcionamento interno econômico, porque todos nós não passamos de máscaras e dinheiro nesse sistema. Nós somos só a parte material de um movimento, de uma abstração que é o valor. Então, nós contamos muito poucos, né? A classe trabalhadora é só um momento descartável no qual o capital tem que se encarnar por algum momento para produzir mais valia e ela só conta assim. Ninguém conta como ser humano nesse sistema. Todas as nossas relações pessoais, elas são atravessadas pela lógica mercantil. Então, é uma sociedade, uma formação social irracional. Agora, ao mesmo tempo, ela tem uma racionalidade microeconômica. Né? O empresário sabe quanto ele deve investir, quanto ele espera de retorno e etc. Essa racionalidade existe no sistema, mas do ponto de vista macroeconômico, ele é irracional. Portanto, o fascismo espelha de maneira radicalizada essa irracionalidade do sistema capitalista. Quer dizer, a gente está numa crise colossal na década de 20, em que ninguém vê saída. Bom, o discurso irracional fascista pode servir para isso. Porque no livro que você citou, O Fascismo Ontem e Hoje, que foi feito por um grupo, né, nosso, como uma difusão cultural e para cursos sobre o fascismo, num dos textos, coloquei ali uma ideia que eu vou citar, que é: a verdade do capital não pode ser pronunciada senão com mentiras. Porque a verdade do capital é essa: nós não significamos nada, nós somos, como eu disse, uma pequena parte material do movimento de uma abstração. No entanto, a mentira do fascismo só pode ser bem sucedida mediante verdades. E a gente tem que entender isso, porque evidentemente que a ideologia de cada etapa histórica do capitalismo é sempre aquela que tem que esconder a sua verdade, ou seja, você pode ser empreendedor, você pode enriquecer, você pode melhorar de vida no capitalismo, o que é uma mentira. Mas no caso do fascismo, que é uma mentira absoluta e uma irracionalidade, ele precisa também se fazer valer mediante verdades parciais. Então, quando Hitler gritava contra o desemprego, ele estava falando a verdade. Quando ele falava até mal dos capitalistas, ele falava a verdade, mas é uma verdade parcial, né? A serviço de uma grande mentira, de que a raça alemã vai se emancipar e vai liderar o mundo, enfim, é uma coisa muito interessante da gente perceber, porque a gente está vendo isso nos Estados Unidos hoje. O que o presidente dos Estados Unidos vende é a grande ilusão de que, diante de uma mudança que é histórica, que é a mudança de centralidade da economia mundial, que ele não pode reverter com política, que é a transição do Atlântico Norte para o Pacífico, que ele não vai conseguir simplesmente reindustrializar os Estados Unidos agora numa economia globalizada, ou seja, com essa mentira, né, ele acha que pode mobilizar, e está mobilizando a sua base social, quando a verdade é que ele só pode fazer isso se ele empreender uma guerra. Ele não pode fazer uma competição econômica com a China, ele só pode fazer uma guerra. Agora, a guerra nas condições atuais é a guerra nuclear. Como é que guerra entre potências não existe se não for guerra nuclear? Em última instância, como se diz hoje, usa-se muito esse termo, numa situação de ameaça existencial, uma potência nuclear vai usar as armas nucleares, ainda que isso seja totalmente irracional, porque é a morte de todos.
Nesse campo da irracionalidade, Lincoln, tem também a resposta que foi dada à crise econômica de 2008, né, que você falou lá no começo, né? O aprofundamento das políticas neoliberais que levaram à crise foi a resposta do sistema para a própria crise, né? Não sei se Sim, você quer comentar alguma coisa nesse sim, sentido. porque, na verdade, o grande problema da nossa época, que leva ao ressentimento das camadas médias, a perda de apoio da esquerda nos meios da classe trabalhadora, está lá no final da década de 70. Por quê? Porque é quando emerge o neoliberalismo. Eu penso que de 68, para pegar uma data simbólica, até meados dos anos 70, a gente teve uma oportunidade revolucionária no mundo, em vários países do mundo. Havia uma rebeldia da juventude, da classe trabalhadora, não só através de insurreições, mas de greves, de guerrilhas, etc. Só que essa brecha se fechou. Essa ação toda foi derrotada. O capital, na metade dos anos 70, parecia quase, eu não diria em retirada, porque é um exagero, mas parecia na defensiva. Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Houve a Revolução dos Cravos em Portugal, a libertação dos povos que faziam a luta anticolonial na África e na Ásia. Houve revoluções, mas aquilo se fechou e a resposta do sistema foi o neoliberalismo. E o neoliberalismo é, de novo, uma técnica para recuperar a taxa média de lucro em cima dos trabalhadores, reduzindo o gasto social mediante privatizações, etc. No Brasil, nós vivemos isso. Então, é claro que se há uma crise, a solução, como você bem disse, ela não foi uma solução keynesiana, como se diz. Tem muita gente que diz. A solução de 2008 foi uma solução keynesiana, porque o Estado foi lá e salvou o sistema econômico, né, mediante gastos vultosos. Mas o liberalismo não é o antípoda do Estado, muito pelo contrário. Os liberais são a favor do gasto do Estado, desde que seja com eles. O que não pode ter é gasto social. E nas condições atuais, os países, tanto os países europeus como os Estados Unidos, eles já deslocaram a sua grande parte da sua base industrial para fora. A China é a grande oficina do mundo. Eles não estão interessados mais em melhorar as condições sociais nem das classes trabalhadoras deles, quanto dirá da periferia. Então você disse bem, é uma solução ainda nos marcos do neoliberalismo. A gente não saiu da etapa neoliberal, apesar da crise de 2008. Então, como a resposta neoliberal, a tradução política disso é o fascismo. Porque o que sobra? Você tem uma esquerda adaptada que tenta gerenciar as políticas neoliberais com o máximo de tintura social nessas políticas. E você tem as forças do centro que perdem completamente funcionalidade, porque a esquerda já faz isso, e o espaço, então, sobra para a extrema-direita. A extrema-direita se torna um movimento de massas, porque ela é antissistêmica. Aí voltamos à irracionalidade de novo. Ela é contra que sistema? Ela é contra o quê? Ela é um produto do sistema, ela é interna ao sistema, ela defende o sistema, mas a sua retórica é antissistêmica. Mas tem uma coisa, eu nunca desprezo a possibilidade da irracionalidade fascista sair dos eixos, digamos assim. Porque o fascismo, ele também tem uma autonomia, uma vez no poder. E principalmente se ele se torna regime, o que ele ainda não fez no século XXI. Porque o hitlerismo, já nos seus estertores, ele já era uma ameaça existencial para a sua própria classe dominante. Né? No limite, aquela loucura do bunker do Hitler. Né? Se o povo alemão não ganhou a guerra, então ele não merece mais existir. Quer dizer, o fascismo tende para essa irracionalidade absoluta se ele se torna regime também. E é por isso que, em alguns momentos, a própria classe dominante retrocede, né, diante do abismo. E sempre tarde demais, né? Porque é isso. Primeiro acha que pode controlar, como diz o Fernando Sartre Ferreira, o historiador que organizou o livro Fascismo Ontem e Hoje, que é professor da Unesp, quando o bolsonarismo começou a ascender, ele me dizia, olha, os liberais do PSDB abriram as jaulas para as feras saírem e caçarem aí a esquerda. Quem agora vai colocar as feras de volta na jaula e fechar a jaula? Quem vai fechar o portão do zoológico? Ninguém fecha mais. Lincoln, queria pegar um pouco esse gancho do que você falou agora para te perguntar sobre a conjuntura atual, sobre como é que a extrema-direita está conseguindo se reorganizar durante o governo do Lula, mesmo com o Bolsonaro preso,
e aí com a perspectiva de ameaçar a democracia brasileira mais uma vez através das eleições, né? E aí, vou terminar por aí. Antes do... Bom, como eu sou historiadora, não preciso prever o futuro, falar das próximas décadas, né? Mas como disse o Perry Anderson, temos que levar a sério a expressão materialismo histórico, é acima de tudo um conhecimento da história, mas o presente também é histórico. Eu não concebo um historiador ou uma historiadora que não tenha uma opinião sobre a vida política em que a gente vive, né? A maior parte, não digo, sei lá, não sei se é a maior parte, mas muitos acadêmicos presos na sua pesquisa específica não conseguem dizer nada de substancial sobre o que está acontecendo do lado de fora da universidade, né? Quer dizer, a gente tem de fato uma responsabilidade com o que está acontecendo. Tem que estudar o que está acontecendo. Agora, o estudo do momento presente, da conjuntura, ele é difícil porque a conjuntura muda o tempo todo, né? Agora, eu acho que a gente no final do ano passado, tinha uma perspectiva de tranquilidade de que o governo Lula seria reeleito. Ninguém nunca acreditou que seria uma eleição de ganha com larga margem, mas no final do ano passado a gente acreditava que era uma vitória por pequena margem, mas garantida, mais ou menos garantida. Hoje nós não temos mais essa garantia. Por quê? Com o surgimento da campanha do Eduardo Bolsonaro, apesar dele ser uma nulidade política, ele carrega o sobrenome que é a simbologia de um movimento de massas que é orgânico na sociedade brasileira. O bolsonarismo, ele não é um fenômeno passageiro. Como eu disse lá atrás, o integralismo começa lá na década de 30. Ele é herdeiro dessa tradição de extrema-direita. Em alguns momentos ela reflui, se torna mais compacta, em outros momentos ela se expande. A ditadura militar, ela teve, no início dos anos 70, um grande apoio de massas. Embora não mobilizado, porque a ditadura não precisava mobilizar, e não queria, aliás, que a população se mobilizasse. Mas na época, na era petista, digamos assim, a extrema-direita precisa ter um movimento de massas mobilizável. E o bolsonarismo é isso. E ele é, como eu disse, ele é orgânico. Ele tem intelectuais. A gente nem gosta de dar esse nome para eles, né? Mas tem, e não estou falando do Olavo de Carvalho, os intelectuais no sentido gramsciano, eles são organizadores daquela cultura política. Também tenho dificuldade de usar o termo cultura, mas de falar, né? São os organizadores daquelas bizarrices que acabam sendo manipuladas. Tem que ter um manipulador. Então, eles têm esses intelectuais manipuladores, eles têm lideranças de base, eles têm as lideranças de algumas igrejas neopentecostais, que são verdadeiras empresas, franquias, né, redes de empresas com metas de arrecadação, tem uma outra lógica que a esquerda não entendia. E eles têm vários núcleos organizados, de várias categorias. Tudo bem, para a esquerda, que tem as suas tradições, tudo parece absurdo, mas, sei lá, o grupo de cultuadores de motocicletas, grupos de gente que, sei lá, de halterofilista, grupo de os CACs. Aliás, isso existia na Alemanha, viu? Na Alemanha, na década de 20, cresceu muito o número de clubes de tiro. Na Alemanha também, quando você me perguntou dos exemplos de irracionalidade, havia nazistas que faziam discursos contra prédios altos, contra aeroplanos, contra aviação. Havia outros que eram contra certos tipos de dança, contra saia curta, mas ao mesmo tempo, outros eram a favor da técnica, da velocidade, da ciência. É tudo ao mesmo tempo. Você não pode... Como diz o Gramsci, não existe uma essência do fascismo no próprio fascismo. O fascismo não tem uma filosofia. Quando você dialoga com um liberal, por pior que ele seja, por mais rasteiro, você sabe que atrás dele tem uma tradição de 200 anos. Se você dialoga com um social-democrata, com um socialista, trotskista, stalinista, todos eles têm algum conhecimento histórico, alguma tradição por trás. Tem alguma filosofia lá que, mesmo que a pessoa não entenda, está lá aquela filosofia, eles são todos filhos do iluminismo, da ilustração. O fascismo não. O fascismo não tem uma filosofia. O fascismo não pode ter esse grau de sistematicidade de uma filosofia, porque ele é só um oportunismo absoluto, ele tem que manipular ideias e descartá-las no momento seguinte. Então, bom, não é que eu queira fugir da questão se a gente vai ter um retorno do bolsonarismo ou não,
Mas estou dizendo assim que essa força eles têm e ela continua existindo. E eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu não quero me posicionar em relação a isso, mas a única coisa que a gente tem ainda no Brasil é um campo popular, por mais desgastado que ele esteja, cuja representação partidária maior é o PT. É um campo popular que é o MST, que são aquelas organizações dos anos 80, centrais sindicais, os novos movimentos sociais também. Esse é o campo popular que existe no Brasil, que se reconfigurou na década de 80, mas que remonta lá aos anos 30, 40. É a política de massas trabalhista, os comunistas na história do Brasil. Esse campo, felizmente, nós temos. Ele também é orgânico no Brasil. Ele também é enraizado, ele também tem uma cultura política, muito mais sólida, aliás. Mas ele é cada vez mais desgastado, está cada vez mais no canto do ringue. Mas é o que a gente tem, porque se a gente olha para o golpe de 2016, para o bolsonarismo, para aquela experiência que a gente teve, onde a classe trabalhadora foi buscar uma defesa e uma saída? Nas suas velhas organizações, por mais que a gente possa não gostar delas. Então, eu diria, resumindo, é o que tem para hoje, né? O que tem para hoje é o PT e a tentativa de reeleição do presidente Lula. Lincoln, eu queria fechar te perguntando como combater o fascismo. Mas eu acho que você já talvez tenha apontado aí a resposta, né? Porque você falou mais cedo, não se debate com o fascista, né? Então, eu ia te perguntar isso, como enfrentá-los, né? E aí, um pouco eu acho que você já estava respondendo, então na minha interpretação aqui, tipo, acho que esse combate passa pelo fortalecimento desse campo, né, que você falou. Sem dúvida passa pelo fortalecimento do campo popular, mas eu acho que a gente precisa ir além, porque esse campo popular, ele é um representante do passado, em vários sentidos. A gente tem hoje um país que está em processo de desindustrialização, então tem uma base social muito mais fragmentada. Mas mais do que isso, ele defende políticas sociais que já foram assimiladas pela população. Porque, ao meu ver, a gente teve na história da era petista um dilema que as políticas adotadas, elas sempre tiveram como limite não tocar nos ganhos dos muito ricos. Agora a gente teve alguma coisa, ainda que tímida, né, de tributação dos muito ricos, de isenção daqueles que ganham até 5 mil reais, algum aceno para as camadas médias. O PT começou a compreender isso, demorou muito tempo, e mesmo assim ainda são medidas muito tímidas. Então a gente tem um limite, o limite do PT é não acirrar conflito de classe, é buscar sempre a conciliação. Só que a conciliação de classes, ela só é possível quando o cobertor dá para todo mundo. Quando o cobertor encurta, você não pode contentar todo mundo. Então, no momento de crise, você perde parte da sua base social, porque você não enfrenta o grande capital. Então, esse tem sido o limite dessa política conciliadora. E o outro problema é que, embora o PT sempre busque a conciliação, o outro lado busca a radicalização. Então, essa ideia de polarização no Brasil, claro que polarização existe sempre, porque você tem sempre dois campos políticos opostos disputando. Mas, no sentido de que a mídia fala, de radicalismo, a polarização nossa é de um lado só. É o do lado do fascismo e do bolsonarismo. Não é do lado da esquerda, que é ultramoderada. Então, para o futuro, a gente tem que resolver essas questões. Agora, se eu pudesse resumir, acho que como combater o fascismo? As organizações populares é que vão aprender e vão nos dizer como combater o fascismo. Eu só diria, olhando para a história, que a gente precisa ter intransigência teórica, mas, ao mesmo tempo, flexibilidade política, é evidente. Tem que saber operar na política. Mas tem que retomar a intransigência teórica, porque isso a gente perdeu. Eu vivo no mundo acadêmico, né? E no mundo acadêmico e de ciências humanas, eu posso dizer para você que a reflexão marxista é quase ausente hoje. Ela é completamente abandonada. É vista como algo démodé, como coisa, né, que foi ultrapassada, por várias razões. Então, e como até o Perry Anderson mostra no texto dele famoso sobre o neoliberalismo, uma das coisas que os neoliberais tiveram foi a coragem de manter a intransigência teórica mesmo sob a marginalização política. E se você olhar também para o bolsonarismo, por mais também que isso seja bizarro, se tem uma coisa só positiva que eu posso falar sobre o olavismo,
o Olavo de Carvalho, é que ele teve resiliência e capacidade de aguentar o riso, o ridículo e a marginalização política, defendendo aquelas bizarrices dele até que as ideias dele chegassem ao poder. Eu não estou dizendo que a gente faz a mesma coisa, até porque as nossas ideias são muito mais sofisticadas e melhores, é evidente, né? E elas são humanistas, elas não são, né, aquelas bizarrices. Então a gente tem muito mais possibilidade de voltar a essa intransigência teórica. Dizer, olha, sim, é luta de classes. Sim, é moda de produção. Sim, existe capitalismo, existe imperialismo. Existe imperialismo agindo sobre Cuba agora. A gente tem que falar essas coisas, né? Sair um pouco do lenga-lenga das relações internacionais. Em última instância, o que manda é a história, né? É isso. Este foi o primeiro episódio da série especial Democracia sob Cerco, como a extrema-direita se reorganiza no Brasil, uma parceria do Guilhotina com a Fundação Rosa Luxemburgo. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Neste episódio, eu fiz a produção, roteiro e apresentação. A gravação e a sonorização são de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. Voltamos na quinta que vem com o segundo episódio. Até lá!